Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luciana Infantino. Obrigada, Luciana, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Rômulo Delay é advogado, ele vai explicar para a gente sobre uma grande polêmica que acaba rotulando as músicas do Oruan, que é a respeito da apologia, o que não é. E a gente também recebe aqui a Charlene. Ela é mãe de 3 meninas, né, Charlene? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade, né? E elas Eu sou gostam? mãe de 3 meninas. Oi? As suas filhas gostam do Oruan? Então, elas ouvem a música do Oruan, né? Mas elas sabem peneirar o que é certo e o que é errado. Você como mãe, você concorda? Qual é o seu olhar sobre isso? Sobre essa geração de hoje consumir músicas que traz esse conteúdo do Oruan? Sim, hoje a mídia está falando do Oruan, né? Vinculado ao pai do Oruan, né? Que faz apologia ao crime, né? Mas eu, mãe, como Charlene, já passei várias experiências na vida, Renata. Eu não vejo dessa forma, né? Porque eu já ouvi algumas músicas dele, não tenho costume, mas já ouvi algumas músicas dele para prestar atenção na letra, entendeu? Então, ele não faz apologia ao crime. Ele conta a realidade do nosso Brasil. Porque nós não vivemos num país de primeiro mundo. Você já viveu, você já teve contato, vivência, experiência em comunidades, inclusive Sim. contato com pessoas envolvidas com o mundo da criminalidade. Sim, eu vivi lado a lado, entendeu? Tive a oportunidade de ser, vamos supor, a chefe, mas eu escolhi o caminho certo. Hoje, a minha filha mais velha, ela tem 24 anos. Por honra e glória ao Senhor Jesus, né, que eu não posso deixar de falar aqui, né, enaltecer quem me ajudou, em primeiro lugar. Hoje ela trabalha, né, hoje ela é uma servidora pública. A minha outra filha de 19 anos trabalha por conta própria e tem uma de 5 anos, né? Então, acho assim... ele está contando a realidade de dentro de uma favela, que é realmente o que acontece ali dentro. Igual tem uma música dele, eu quero bem frisar aqui, se eu tiver a oportunidade, que fala assim, eu não sei falar direito, mas fala assim, que quando um livro tiver menor poder que um fuzil, o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está louco. Se você for olhar, a realidade é essa. Porque a educação tem que ter mais poder, sim, do que o fuzil, do que o crime, do que o tráfico, do que tudo mais que leva ao caminho errado. Só que a gente sabe que também tem outras músicas que trazem uma carga muito pesada, né? Essa daí tem toda a verdade que a gente sabe da importância e o poder da educação. Mas na maioria das músicas a gente também sabe que não é isso que ele prega, não é isso que ele traz, embora é a realidade, como você bem disse. Mas vamos entender primeiro o que é apologia, doutor Rômulo. Boa tarde. Boa tarde, Roberta, Charlene, Luciene, telespectadores. A questão da apologia é um crime elencado no nosso Código Penal e a apologia ao crime é o fato de alguém publicamente enaltecer, exaltar um crime específico ou um autor de crime. Então, isso é apologia. Na entrevista que o Cabrini fez lá com o Oruan, ele se confunde em determinado momento. Ele fala assim, você acha que você pratica apologia? Aí o Oruan, o que é apologia para você? Aí ele fala assim, incitar o crime. Mas não é. Incitação ao crime é uma coisa, é você cometam crimes, se ele falasse isso na música dele. E a apologia é exaltar o crime, um crime que já foi cometido. Então tem essa diferença também. E de que maneira, sendo apologia ou então como se fosse essa incitação, de que maneira isso pode influenciar, igual a gente está falando aqui, a Charlene tem filhas de 5 anos e também tem filhas de 24 anos. Isso pode influenciar, Luciene? Bom, boa tarde a todos, né? Roberta, eu acho que, assim, de fato, independente de ser incitação ou apologia, é fato que todo esse conteúdo que as crianças consomem vai fazer parte do cotidiano delas. E as crianças consomem sem um filtro.
E eu não estou culpando as músicas, as letras, porque realmente ele está falando da realidade dele. O objetivo dele não é educativo. Né? O objetivo dele é falar daquela realidade, seja denunciando, seja criando voz ali para aquela comunidade. Mas, veja, quem precisa fazer esse filtro é, de fato, a família. Porque, assim, existe um risco muito grande da naturalização. O que é naturalizar o crime? É achar que aquilo é normal. Ah, isso é parte do Brasil, isso é o Brasil. Não, isso não é o Brasil. Isso é uma parte do Brasil. Existe muito, o Brasil é extremamente complexo. Existem valores, riquezas, né? Então, quando a gente pega aquele pedacinho que é a realidade dele, uma realidade dura, né, de grande parte dos brasileiros, quando a gente pega aquilo e naturaliza, isso é complicado. Então, eu acho importante, né, quem deixar seus filhos consumir, que tenha, que promova essa reflexão. Olha, ele está falando, mas isso, né, é a realidade dele, isso não é certo, isso leva a um caminho ruim, assim, naquela parte que os conteúdos de fato incitarem, né? Então, eu acho que o poder da educação, acho, não tenho certeza, né? É da família, é da escola, e aí esse desenvolvimento da criticidade, ele deve existir, sim. E, às vezes, até proibir, sim. Porque imagina uma criança de 5 anos escutar determinadas letras, não só deste cantor, mas de qualquer outro, desenhos animados, conteúdos de TikTok, tudo. Quem faz esse papel é, de fato, a família. Ela pode olhar assim, não, isso aqui está cedo demais, ou isso aqui não é adequado, eu não quero que meu filho pense que a realidade é isso. Então, de fato, tá na mão da família. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você que está aí acompanhando agora o Fala Espírito Santo, a gente vai disponibilizar para você, já está aqui na tela, olha, um QR Code. Você vai pegar, apontar a câmera do seu celular e vai abrir diretamente o nosso canal de comunicação. Você vai mandar a sua opinião, assim como a gente já está recebendo vários comentários. Tem gente dizendo, o Oruan é o melhor cantor, ele canta o que as pessoas vivem e falam muito o que não sabem também. Tem gente dizendo, eu gosto dele, mas nunca ouvi as músicas. Eu gosto por ser a pessoa que é o Oruan. Tem outra pessoa também participando com a gente. Boa tarde, Roberta. Eu tive 4 filhos com o braço direito de um traficante. E todos diziam que meus filhos iam ser do crime e minhas filhas seriam mulheres da vida. Hoje eu tenho muito orgulho, pois criei homens de bem e mulheres trabalhadoras. E criei todos sozinha. Quem mandou esse comentário até se identifica, é a Maria da Conceição de Campo Grande. Também tem o comentário da Luciana, que foi lá no nosso Facebook. Ela já tem uma opinião oposta. Vai me desculpar, gente. Ele usa a imagem, sim, para o tráfico e há uma má influência, sim. Então, a gente está aqui abrindo espaço para a sua opinião, porque a gente sabe que o Oruan, ele é um cantor, ele é um artista muito polêmico, principalmente porque ele tem toda a história aí do pai por trás. Você acredita que as pessoas acabam também atribuindo essa imagem do pai, juntando, atrelando uma coisa a outra, Charlene? Roberta, eu vou ser bem sincera. Quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, né? Claro que sim, claro que sim. Tipo assim, eu não vou generalizar, né? Todos, mas as pessoas, elas são hipócritas, entendeu? Elas não têm coragem de falar, mas associa sim, entendeu? Esse menino, esse rapaz, ele teria tudo para dar errado, tudo para dar errado. Mas ele escolheu um caminho diferente. O caminho que, na mente dele, só ele conhece. O caminho que, na minha mente, hoje, só eu conheço. Só eu sei as minhas dores para chegar até aqui, para estar sentada aqui hoje. Né? A gente conversou, inclusive, com alguns artistas de comunidades. A gente bateu um papo antes de fazer esse estúdio. E muitos trouxeram para a gente uma seguinte fala, que só quem vive essa realidade, só quem conhece essa realidade, que sabe que essas músicas realmente retratam isso, que há uma diferença entre falar de apologia. Essa é uma realidade presente no cotidiano de quem vive numa comunidade que é dominada pelo tráfico. Você concorda com essa fala? Sim, eu concordo, né? Só quem está lá para saber... Sim, claro, eu concordo. Que isso é realidade, que isso é presença. Essa é a realidade dele. Ele viveu aquilo lá. Então, hoje, eu creio assim, né? Eu não o conheço, né? Mas eu creio assim, que hoje ele tenta, da forma dele, talvez não sabendo, né, direito, porque ele tem o quê? Acho que 23 a 24 anos, né? Mas da forma dele, ele tenta passar para os demais
o que ele viveu e, tipo assim, não... que aquela vida da favela, né, hoje comunidade, né, nós temos que lembrar que comunidade, que não venha refletir, pra ele, tipo assim, ele está se mostrando como um exemplo. É tanto que quando chega numa parte que o Cabrini conversa com ele dá um sorriso, tipo assim, de... como que se fala? Satisfatório, de orgulho. Hoje eu venci, independente do preconceito, independente que eles me rotulam, me agregam ao meu pai, entendeu? Hoje eu estou aqui de pé, porque senão ele estaria preso. Agora, doutor Rômulo, a gente não pode confundir também essa liberdade de expressão com achar que estou acima da lei, né? Acima do que rege, às vezes, das leis que regem o nosso país, né? Qual é o termômetro que analisa isso? Então, Roberta, esse é um ponto interessante e a gente vai entrar dentro da arte. Vai entrar exatamente nesse âmbito, liberdade de expressão e, por exemplo, apologia ao crime. Se for abrir essa conversa para o âmbito da música, que é um dos elementos da arte, nós vamos ter que abrir também para o cinema, para o teatro, para as novelas. E o que ocorre em paralelo não é a mesma coisa? Filmes onde justiceiros fazem com as próprias mãos, matam outras pessoas, onde pessoas ostentam armas. A questão dele ali na música dele, de fato, ele passando a vivência dele, talvez aumentando um pouco mais, fazendo menção ao pai dele como pai, lembrando que ele não faz menção a ele como o Marcinho traficante, quero ser como ele, comandar. Ele não faz isso, que seria apologia ao crime. Mas vamos lá, vamos pegar aqui um trecho da reportagem, desculpa te interromper, mas já que a gente está entrando nesse ponto, ele pega uma arma, que foi uma cena de um videoclipe dele, e atira para o alto. Se fosse uma questão artística, você teria ali, por exemplo, uma arma fake, você teria ali uma encenação em torno disso, certo? Perfeito. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar. Ele fez isso por conta própria, sem pedir autorização, fez a cena, fez o clipe e postou. E aí, qual é o entendimento disso? Será que não há uma influência, ele achar que está acima da lei? Mas vamos lá, essa cena que o Roberto Cabrini mostrou, que ele pega uma arma, que ele atira para o alto, um artista encena isso, ele não faz isso. E aí, ele pode estar acima da nossa lei? Nesse ponto, Roberta, de fato, normalmente no uso no manuseio de armas em filmes, músicas, em clipes, é arma com bala de festim, onde tem simulacros, etc e tal. Se precisar, por algum motivo, utilizar algo mais real, é comunicado às autoridades locais, onde vai para um local isolado. E no caso dele, provavelmente não foi feito isso, como não é feito no mundo desse tipo de música. O Oruan não é o primeiro a fazer isso. Acontece que, e de fato eu concordo... Mas a gente não pode também pegar um exemplo ruim e sair replicando, né? Não, perfeito, mas o ponto dele ali é que aquilo que ele fez... Ele pode responder criminalmente por disparo em local público. Por exemplo, o crime que ele cometeu é esse. Agora, chegar e falar que ele, por usar arma, fez apologia ao crime ou incitação, não é correto aos olhos jurídicos, o que ele fez. De fato, se tivesse ali em meio a um local público, ele poderia responder se de fato tivessem preso ele em flagrante. Mas nada mais do que isso, nada mais do que isso. Você, como mãe, vendo uma cena dessa, num momento como esse, você é a favor ou você é contra? Então, Roberta, é o que eu te falei, eu sou bem transparente, né? Ele, por ser um artista, né? Por estar ali defendendo, né? A carreira dele, sabendo todo o peso que ele passa, que ele tem nas costas, devido à vida do pai dele, né? Eu acho que ele deveria se ponderar mais. Para mim, ele está errado a esta questão, entendeu? De pegar um armamento e tudo mais, mas foi o que o doutor falou, né? Tudo tem lá as suas regras e a esse ponto eu acho errado. Assim, ele como influenciador, entendeu? Milhares e milhares de pessoas, jovens, acompanham ele, né? Então, isso aí eu acho errado. A gente está falando, Luciano Infantino, aproveitando até o gancho que a Marla entrou com a gente, falando da influência. Né? Quem hoje influencia os nossos filhos? Antigamente a gente falava de grandes atores, né? Que era tal personagem que tinha uma carreira construída ao longo dos anos, uma carreira consolidada. Hoje em dia qualquer um que aparece e faz sucesso já se torna o ídolo dessa nova geração. Né? Acho que a gente também pode influenciar
positivamente, né? Isso também, esse é o verdadeiro papel do influenciador. É, de verdade, Roberta, isso que você fala é muito sério, né? E a gente pode até, do ponto de vista individual do Oruan, admirá-lo, porque, de fato, ele teve a escolha de ir para o crime ou ir para, vamos dizer assim, para uma carreira de sucesso, para a arte, e foi para a arte. Então, ótimo. Mas isso, Roberta, em momento nenhum significa que nós tenhamos que consumir o produto dele e achar que é muito bom e deixar entrar nas nossas casas. Ok, ele venceu, ele fala da experiência dele, mas não significa que essa seja uma experiência que eu queira que os meus filhos tenham acesso, né? Eu acho que o mais importante é isso, e que, como você fala, que sejamos boas influências para os nossos filhos, porque eu acho que realmente essas influências digitais, aí, essas influências digitais, ou essas músicas mesmo que têm aparecido, nem sempre elas trazem reflexões positivas ou um conteúdo positivo. E quando a gente começa a naturalizar e falar, é assim, é muito complicado, Roberto. Então, está nas nossas mãos mesmo, como pais e mães, cortar determinados tipos de influência, cortar, né, redes sociais, a gente sempre fala muito disso, deixar para dar numa idade que a criança tenha uma certa autonomia, que ela tenha a capacidade de reflexão, de consciência, porque vai influenciar, sim, a vida dela, né? Olha, tem vários comentários aqui, muita gente agora no final sendo contra o estilo, né, o conteúdo que o Oruan propaga. Tem gente falando, é apologia sim, tem 4 filhos, não deixo, vai me desculpar, ele usa a imagem do tráfico para se vitimizar, para a imagem de dar, né, os materiais escolares para as crianças, para se vitimizar. Tem vários comentários aqui que dividiram opiniões e a gente agradece muito. Acho que esse é um tema, ele traz vários pontos que a gente pode debater em casa com os nossos filhos, né? Perfeito. Pode falar. Mas eu quero só ressaltar aqui, Renatinha, que eu vou te falar uma coisa. A influência, realmente, ela sai de dentro de casa. É igual eu falei, eu tinha tudo para dar errado. Hoje, as minhas filhas são as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Hoje, eu estou sentada aqui de cabeça erguida. Que bom. E a minha mente feita. Então, não é um vídeo que vai influenciar a minha mente. E eu não posso crucificar ele. Volta mais vezes aqui com a gente no programa. A gente tem todo carinho em recebê-la, para ouvir mais um pouco sobre a sua história também como mãe, tá bom? Obrigada, Charlene. Obrigada, doutor Rômulo e Luciano Infantini também pela sua participação.